Aí a Bíblia continua, ó. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Aqui, Marcão, é interessante, porque a gente, lendo Êxodo 2, a gente pensa que ele saiu do Egito com medo de ser morto por Faraó. Não, o texto lá diz que Faraó tentou matá-lo, e Moisés foi para a terra de Midian, e se encontrou no poço, e aí já salvou lá as filhas de Jetro, porque tinha alguém lá, já não era assim? Só que o escritor aos Hebreus vai dizer para nós que ele não saiu com medo do Faraó, ele não fugiu com medo de Faraó matá-lo, ele não queria mais Egito na vida dele. Olha o texto: não ficou amedrontado com a ira do rei. Por que Moisés saiu do Egito? Deus está dizendo para nós, porque ele não queria mais saber de Egito, de corte, de palácio, de coisa, dessas coisas. Ele queria sofrer com o povo de Deus, ele queria viver o plano de Deus, os propósitos de Deus. Olha como a nossa geração anda na contramão disso, ou não é? Quanto de nós abandonamos os propósitos, chamado ministério de Deus, que Deus nos chamou, coisa tão preciosa como a Joane pregou lá na casa do Jairão e da Yara, e nós vamos na contramão de Moisés, abandonando essa coisa tão preciosa que é um chamado de Deus, em busca de prazeres transitórios, de riquezas, de coisas desse mundo. E as coisas do mundo suplantam, tiram a gente do propósito de Deus, do que é mais importante. Não é assim? Não está escrito aqui? Olha, irmão, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou. Isso aqui, peregrinação, fala de sofrimento, de não ter morada certa, paradeiro certo. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim para mim, ele passando muita luta, e a gente conversava mais nesse tempo. Ele dizia assim: doaram mais roupas para as filhinhas dele lá, ele tem umas meninazinhas, né? Eu sei que sofre, mas se a gente não tiver com essa visão aqui, a gente se atrapalha. E aí as pessoas sempre doavam, porque a condição dele era pouca, ele era pastor, a igrejinha pequena. E um dia ele falando com muita tristeza, aquilo parte o coração da gente, a gente vendo aquilo. E ele disse assim: pastor, minha filha não sabe o que é usar uma roupa nova, é sempre doação, sabe? Então, para a nossa geração, isso é uma derrota. Para a nossa geração, isso é terrível. Agora, se falasse para esses homens aqui, para esse aqui, tanto do Antigo como do Novo Testamento, assim, esse homem aí vive isso aí por causa de Cristo, esse homem passa essa luta aí por causa do ministério, porque podia sair para fazer outras coisas e tentar melhorar a vida, mas ele fica lá, irmão, isso era motivo de glória, ou não? Isso era motivo de exaltação, de alguém olhar e dizer, de ser exemplo. Mas a nossa geração perdeu isso de vista. E não é para lá que... Aí continuou, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Ele aguardava a próxima. Ele vivia essa vida aqui de olho na próxima vida. Abraão viveu para o mundo vindouro. Ele conseguiu viver assim. E aí, ó, eu concluo os textos com Hebreus 12, que é um recado para nós. Olhando, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha que ele passou, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pensem nisso aí. Porque se a gente tirar a mente disso, a gente desanima. A gente se cansa na caminhada. Se a gente tirar os olhos disso, o que é glória aos olhos de Deus, como a Joane pregou, passa a ser vergonha aos nossos olhos. O que é precioso aos olhos de Deus, para nós, passa a ser vil. E foi exatamente o que eles chamavam de maná, esse pão vil. O que era de Deus não era mais precioso para aquela geração, agora era vil. E o precioso eles jogaram fora. E no capítulo 7 de Atos é interessante, porque Estevão vai dizer: no coração voltaram para o Egito. Estevão vai dizer isso. E os nossos pais, no coração, voltaram para o Egito. Ou seja, o mar fechou, não fechou? Não puderam mais voltar no corpo. Eles voltaram, mas o coração voltou. O coração estava lá. O coração não estava nos projetos de Deus, no plano de Deus, nas coisas de Deus, nas propostas de Deus, no projeto de Deus. E aí o escritor aos Hebreus está dizendo: se nós tirarmos o pensamento disso, nós nos cansaremos e nos desanimaremos. Está aqui, ó. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Porque se a gente tirar os olhos disso aqui, nada disso que Deus está chamando a gente para viver faz mais sentido. Orar, sofrer por Ele, pela causa dele, estar aqui num culto desse, como a pastora Yara orou, vai ser apenas e tão somente a falta de uma oportunidade de estar em outro lugar, e não um desejo na alma de vir adorar, um compromisso de estar na casa do Senhor, um desejo espiritual, uma alegria, como disse o salmista: alegrei-me, veio alegria quando eu recebi esse convite. Está entendendo? Amém?